Agora sim, estamos todos sendo gravados, né? Sejam todos bem-vindos para a aula 14 aqui da EJC, que tem o tema hoje, Lei da Assunção, o poder da concepção. Lei da Assunção, o poder da concepção. E a gente está dando continuidade à aula 13, né, a 13ª aula, que nós falamos sobre a lei da consciência. Então aqui, essa lei seria a próxima lei de como nós colocamos em prática aquela questão da consciência que nós falamos na última aula. Quem não viu, a aula está lá disponível. Quem ficou com dúvida, podem mandar mensagem no grupo para a gente ir conversando, trocando ideias, tá? Fica à vontade para a gente poder fazer esse bate-papo, essa troca que é sempre enriquecedora. E eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu estou esquecendo algum recado. Não. Eu esqueci de mandar para vocês o seguinte, o calendário das aulas, né? Então eu vou precisar arrumar as datas, porque a gente mudou, né? Ficou aquela semana a mais sem fazer. Aí eu fui olhar a arte hoje, a arte estava com as datas trocadas. Então eu vou arrumar as datas e aí eu vou mandar para lá no grupo a arte com as datas e com os temas certinhos, como a gente já vinha mandando, tá bom? Então essa era uma coisa que eu tinha esquecido. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente começar a falar sobre o tema em si. Vamos lá. Baixar aqui, aí, compartilhar. Vocês estão enxergando aí a tela? Estão enxergando? Beleza. Então, tá num tamanho bom para vocês? Dá para ler? Tranquilo? Show de bola. Então, vamos lá, pessoal. Lei da ascensão, o poder da concepção. E aqui eu vou ler esse início aqui para a gente dar o start no nosso trabalho. Olha só. A maior ilusão do homem é a sua convicção de que existem fatores externos ao seu próprio estado de consciência. Tudo o que sobrevém ao homem, tudo que é feito por ele, tudo o que vem através dele acontece como resultado de seu estado de consciência. Então, essa frase aqui do início é uma frase, ela é muito profunda. Por quê? Ela traz toda a responsabilidade da vida, da nossa vida, para nós mesmos. Nós deixamos de olhar para qualquer fator externo que possa influenciar na nossa vida. E quando a gente fala de fatores externos, a gente está dizendo questão pessoal, de pessoas, fatores econômicos, de saúde, né? Tudo aquilo de saúde não, porque nós manifestamos, né? A saúde ou a doença. Mas essa frase em si, ela traz a responsabilidade toda para nós. E isso é ótimo. Por que que isso é ótimo? Porque da mesma forma que no começo a gente pode se ver sozinho ou com uma responsabilidade muito grande do que a gente vai manifestar na nossa vida, por um outro lado, isso só depende de nós. A gente não depende de nenhum fator externo, econômico, de relacionamento, de trabalho, para que a gente possa entender qual é o nosso caminho. Então, nesse começo, eu gostaria de entender, junto com vocês, um pouco mais sobre a questão dessa lei. A lei da assunção, a gente pode dizer como uma lei da suposição, ou esse poder da concepção em si. Então, quando a gente fala de suposição ou de concepção, nós estamos dizendo que, para que eu possa manifestar algo na minha vida, eu preciso viver, vivenciar, me manifestar e sentir como aquilo que eu desejo. Fora disso, eu vou estar à mercê desses fatores externos. Então, eu coloco digamos, a minha felicidade, né, ou o meu bem-estar na mão de coisas que não estão no meu controle. Então, quando eu não decido nada sobre a minha vida ou não ajo, alguém vai agir ou fazer por mim. Concordam? E aí, a gente continuando aqui, ele traz: a consciência do homem é tudo o que ele pensa, deseja e ama, tudo o que ele acredita e aceita como verdade. É por isso que uma mudança de consciência é necessária antes que você possa mudar o mundo exterior, né? Então aqui, ó, essa parte, ela complementa a parte anterior. Por quê? Porque se a gente não entender
que é a partir do ganho da consciência sobre a vida, que a transformação ocorre, eu vou me frustrar demais, porque eu vou querer transformar minha vida com o velho padrão, com o velho eu ou com o velho paradigma. E isso todos nós já passamos, certo? Em algum momento da vida a gente se bateu ali, até entrar num processo que, digamos assim, é aquele processo onde a gente começa a entender que se basta. E muitas vezes, né, eu conversei isso até com a Renata hoje, quando a gente entra nesse caminho, é muito comum eu achar que eu estou estranho, achar que está acontecendo alguma coisa, porque eu começo a me bastar. Então, a mudança de consciência, eh, ela não é que ela é necessária, na verdade, ele é o único caminho. Quando eu deixo de olhar para o meu interior, o meu mundo externo, ele pode até manifestar alguma questão, se eu estou ligado, digamos ali, à questão material, de dinheiro, né, de coisa financeira. Eu posso manifestar isso, mas dentro de mim, eu vou saber exatamente o quanto eu estou bem, o quanto eu estou feliz, o quanto eu estou vivendo num bem-estar, ou eu estou vivendo apenas numa grande ilusão. E isso a gente consegue se esconder durante um certo tempo. Depois, a nossa consciência, graças a Deus pelo impulso do mundo, e é um impulso inerente, né? Que é difícil a gente dizer o porquê que isso acontece, ele vem através, às vezes, da dor, de uma falência, ou através de uma doença, né? Então, em algum momento nós vamos ter esse impulso. E aí, aqui, complementando o que a gente disse antes, ele diz o seguinte, né? A chuva cai como resultado de uma mudança de temperatura nas regiões superiores da atmosfera. E da mesma forma, uma mudança de circunstância acontece como resultado de uma mudança de um estado de consciência. Então, a transformação interior, ela vai fazer com que a minha vida tenha muitas vezes uma chuva de bênçãos, uma chuva de desafios, né? Caso eu fique parado. Então é uma escolha nossa. E aqui ele traz um pedacinho do Evangelho, né? Onde diz: E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, capítulo, versículo 2. É, a gente vai trazer muito esse contexto dos evangelhos para entender como nós temos ali um código de conduta, não é nem de conduta moral, mas de uma conduta de vida, de uma realização quântica, de um de um norte que, se bem seguido e entendido, vai transformar a nossa vida. Então, eu já falei algumas vezes aqui que grande parte das pessoas que conseguiram, digamos, ascensionar ou se autorrealizar, muitos deles estavam ligados ao Evangelho, ou ao conhecimento do Evangelho. Às vezes a gente traz até questões como, por exemplo, o Yogananda, né? O Yogananda, ele falando de Jesus, ele fala muito mais na essência e no sentido do que muitos ocidentais, né? Quem já leu algum dos livros da A Segunda Vinda de Cristo, acho que tem 3 volumes, se eu não me engano, percebe isso. Eu não cheguei a ler todos, eu li o primeiro, se eu não me engano, só. Que eu acho que foi até o Raimundo que me emprestou. E ali você vê ele falando dos ensinamentos de Jesus de uma maneira que eu não conhecia. E vocês conseguem entender o porquê que, por exemplo, Yogananda, sendo um oriental, conseguiu entender, digamos, os ensinamentos de Jesus, que é muito mais conhecido aqui no Ocidente? Porque ele entendeu que naquelas palavras estava uma psicologia viva. Então, ele via as escrituras como algo vivo, e ele tinha esse contato, digamos, com essa energia crística, ou com o próprio Jesus, pelo entendimento daquela mensagem. Então, quando eu entendo o que está por trás daquela escritura, digamos, do evangelho, eu não estou em contato somente com a letra, estão em contato com a essência. E muitas vezes eu posso receber esses impulsos de consciência partindo do Cristo, que é, digamos, o nosso norte, que é aquilo que nós devemos ter como digamos, o norte principal de desenvolvimento. Eu estou falando isso porque eu acredito que cada um de nós aqui tem Jesus como um foco.
Óbvio que a gente pode buscar em outros momentos algumas coisas, a gente pode caminhar por outros caminhos, mas eu percebo que existe uma síntese muito grande dentro dessas escrituras. E aí a gente vai trabalhar toda essa questão da lei da manifestação de uma nova vida, que é uma lei divina, a lei da Assunção, baseados no Evangelho. E aí, seguindo aqui, deixa eu encontrar aqui. E a gente seguindo, ele traz o seguinte: para ser transformado, toda a base de seus pensamentos deve ser mudada, mas seus pensamentos não podem mudar a menos que você tenha novas ideias, pois você pensa a partir de suas ideias. Toda transformação começa com um intenso e ardente desejo de ser transformado. O primeiro passo para a renovação da vossa mente é o desejo. É o desejo. Então, quando eu desejo transformar a minha vida, quando eu desejo transformar algo ou manifestar algo, esse vai ser o primeiro impulso. Esse vai ser, digamos assim, eu ligar o motor, né? Eu colocar fogo, lenha, né? Eu colocar um combustível ali. Então, as minhas ideias, elas vão literalmente determinar como vai ser a minha realidade. Só que esse intenso e ardente desejo de ser transformado, ele necessita de ação, né? Porque só eu desejar, desejar, desejar e desejar vai causar o que a gente fala sobre a frustração. Porque óbvio que todo mundo quer uma vida melhor. Óbvio que todo mundo quer um processo de vida mais leve, mais tranquilo, de manifestação de abundância, de prosperidade em todas as áreas, né? De saúde, financeiro, de relacionamento. E isso vai necessitar com que eu tenha ação. Para essa ação, eu preciso entender o seguinte: eu preciso sair desse velho eu para ir para algum lugar melhor. E esse algum lugar melhor, ele necessita ter um modelo, porque eu necessito saber para onde eu estou indo. E isso a gente pode utilizar muitas vezes um modelo como Jesus, mas o próprio ensinamento de Jesus diz o contrário, que nós devemos ser o nosso modelo. Por quê? Se nós olharmos para a nossa história, nós vamos encontrar em algum momento algo muito positivo, uma força de caráter, um traço positivo da nossa personalidade, que a gente vai falar: "Pô, se eu agisse daquela forma, a minha vida melhoraria". E aí eu posso fazer o seguinte exercício: eu posso escrever ou fazer isso mentalmente. Eu começo a desenvolver na minha mente como seria a minha versão ideal daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 5 anos. Então, eu tenho um modelo ideal de como eu estaria fisicamente, de como eu estaria na questão do relacionamento, na questão das amizades, na questão financeira, de trabalho, de como estariam quem tem filhos, né? Por exemplo. Então, eu tenho um modelo ideal. Só que esse modelo ideal ele demora um pouco para a gente atingir, porque o modelo ideal necessita com que a gente passe pelo processo. E aí o que acontece? Eu vou ter lá esse desejo e um modelo a seguir. Só que aí cai a grande questão, né, que é o principal, né? Qual a melhor versão possível de mim mesmo hoje? Qual é a melhor versão possível de mim mesmo hoje? Porque se eu não manifestar algo que seja positivo em mim, de uma forma melhor, que seja um pouquinho, 5% da minha vida hoje, eu não vou conseguir dar pequenos passos, ter ações que vão me levar àquela versão ideal. E isso vai estar baseado no quê? Numa esperança de um amanhã melhor, certo? A esperança, ela necessita com que exista uma ação junto, porque senão eu entro na frustração, eu fico parado no mais do mesmo. E aí o que acontece? Eu só tenho a esperança da boca para fora. E a grande questão que a gente precisa trabalhar no dia a dia é o seguinte: eu preciso fortalecer a minha resiliência. Então, a resiliência, junto com a esperança, elas vão nos dar esse combustível, porque a esperança é eu esperar que amanhã venha algo melhor para a minha vida. E eu sou resiliente para passar pelo processo. Mas existe uma coisa que vai fazer tudo isso se mover e aumentar como uma bola de neve positiva, que é a ação.
um micro momento de ação positiva. Isso vai fazer com que eu experimente uma sensação positiva, automaticamente a minha esperança aumenta e eu entendo que se eu for resiliente, eu vou receber algo melhor lá na frente. Então, o processo da ação, ele tem que estar sempre em tudo isso que a gente está falando. A ação são micro momentos que a gente vai ter de positividade, de ação dentro da minha versão ideal hoje. Hoje. Por quê? Se eu não pensar no hoje, eu vou sempre tentar criar algo, né? Eu vou sempre tentar criar algo no amanhã. Por quê? Eu deixei uma parte aqui marcada, né, que é o seguinte, né, que diz assim: não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal, né? Tá no Evangelho de Mateus, isso no capítulo 6. E isso é muito real. Por quê? Quando eu não vivo hoje, eu vivo com esse mal, digamos assim, né, entre aspas, ele inteiro. Por quê? Quando eu olho para todas as questões que eu preciso resolver, até chegar na versão ideal, digamos assim, você entende que é muito peso? É muito difícil a gente lidar com todas essas questões. Então, quando eu olho para o hoje e falo assim, eu vou manifestar o meu melhor, isso me deixa mais leve para agir. E aí, esses micro momentos que eu tenho de lucidez, de melhora, eles vão me dar um pagamento muito maior, que é uma sensação positiva muito maior, né? E aqui ele continua: você deve querer ser diferente e estar disposto a ser, antes de começar a mudar a si mesmo. Em seguida, você deve fazer do seu sonho futuro um fato presente. Você faz isso assumindo o sentimento do desejo realizado. Ao desejar ser diferente do que você é, você pode idealizar a pessoa que você deseja ser e assumir que você já é essa pessoa. E aqui a gente começa a entrar mais nos ensinamentos de Jesus. Se você persistir e manter essa convicção até que ela se torne o seu sentimento dominante, a realização do seu ideal será inevitável. Não tem outro caminho quando eu tenho a fé real naquilo que eu quero para mim. Para isso, eu preciso bancar esse desejo e ter a fé e a ação diária de que aquilo já está manifestado na minha vida. Então, a grande questão que bloqueia nós de acessarmos tudo que a gente quer na vida é achar que existe a separatividade, né, entre eu e o todo. Então, Jesus nos ensina que somos todos um. Eu sou um com o Pai. Vós sois deuses, né? E por aí vai se a gente achar na Bíblia. Então, quando eu compreendo que é só mudando a minha consciência que eu transformo a minha vida exterior, eu entendo literalmente a questão do todos somos um, que não existe a separatividade. Então, eu sou parte de Deus. Se eu sou parte de Deus, eu também sou Deus. Então, para isso, é necessário treino. Por quê? Para eu experimentar, digamos assim, uma mágica, algo sobrenatural na minha vida, eu preciso ter essa fé plena. A fé plena daquilo que eu leio, daquilo que eu vou buscar conhecimento, daquilo que eu entro em contato, né? E aqui ele continua dizendo: o ideal que você espera alcançar está sempre disposto a se materializar. Mas se você não for o seu equivalente humano, ele será incapaz de nascer. E aqui, né, eu vou terminar aqui. Portanto, sua atitude, tendo desejado expressar um estado mais elevado, deve ser condizente ao padrão desse novo estado que você deseja encarnar, né? Está escrito encarnar. E aqui ela entra exatamente na questão do quê? Da lei da concepção. Por quê? Não existe é, eu estar um pouco grávida, certo? Eu estou até achando que eu anotei aqui. Não existe uma gravidez pequena. Não existe uma concepção pequena, né? Então, quando a gente fala que a gente quer fazer com que a gente tenha uma nova vida, que a gente vai soltar o velho eu para fazer nascer o novo eu, nós estamos nos gestando. E nessa gestação,
não existe dar um passo atrás. Ou eu acredito que eu estou grávido, existe a concepção ou não, ou estou grávida ou não. E aí o que acontece? Se eu não tiver persistência e fé inabalável na suposição do desejo realizado, por quê? Para que eu possa manifestar, eu tenho que incubar ou trazer a concepção de tudo aquilo dentro de mim, como a mulher vai trazer uma vida a partir dela, né, através de uma fé inabalável. Se eu, digamos assim, vou claudicar nesse passo, eu vou tropeçar nesse passo da fé inabalável, que é acreditar até que aquilo cresça, até o seu nascimento, que a gente deveria fazer isso com tudo na vida, nós vamos ter aquilo que a gente chama, né, quando a gente traz a dúvida, nós vamos realizar um aborto espontâneo de todos os nossos desejos, de tudo aquilo que a gente quer trazer para a nossa vida. Então, a gente começa a compreender, até antes, o Raimundo, o pessoal que estava aqui antes, falando sobre a questão da assunção, né, de Maria, esse poder da concepção, ele é muito sério. Né? Então a gente tem ali na mulher, né, porque não existe gravidez pequena, ou está grávida ou não está, e a gente precisa entender com a criação da vida que para eu poder fazer com que aquilo nasça, existe um processo de crescimento, de fé inabalável, que aquilo vai dar certo. Então, quando a mulher engravida, o que os pais fazem? Ou a família toda faz? Espera aquele bebê, não é? Cria o quarto, vai escolher o nome, vai fazer o exame, vai tentar ver a cara, não é? Você está já naquilo pronto. E ninguém, em nenhum momento, fica duvidando, né? Vendo a barriga daquela mulher crescer e falar, será que ela está grávida ou não está grávida? Certo? E isso é um ensinamento muito grande para tudo que eu quero gestar na minha vida. Como, por exemplo, um novo eu. Esse novo eu, ele deve ser gestado dentro de mim. Se houver dúvida, eu vou ter aquele processo da frustração. Eu aborto aquela ideia, eu aborto aquele projeto, eu aborto o trabalho, porque eu duvido, eu não tenho fé. E aí, eu vou trazer aqui para a gente rapidinho uma passagem que traz muito essa questão da fé inabalável, que é o que a gente necessita para poder manifestar isso, né? Que é o abandonar-se à providência. E aí Jesus diz, né? Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado, né, que é uma medida, aos lírios do campo, como crescem e não trabalham e nem fiam? E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um desses lírios. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos de fé, né? Então, Jesus, nesses ensinamentos, através das parábolas, ele está trazendo essa psicologia ativa, esse evangelho ativo, que é o seguinte: se eu estiver preocupado, se eu estiver preocupado com o amanhã, que eu li aquele finalzinho aqui do capítulo, eu não vou conseguir manifestar aquilo que eu desejo. Por quê? A dúvida vai fazer com que aconteça esses abortos espontâneos na minha vida. O aborto das ideias, o aborto da transformação, ou de tudo aquilo que eu quero para a minha vida. Então, eu preciso trabalhar essa fé. A fé, ela está baseada na ação. Então, não adianta também eu querer como ele traz aqui, né? Eu quero comer. Não, então se eu ficar na minha casa sem fazer nada, não tem nem, né? Não vai chover comida do céu. Mas se eu sair na rua com a fé de que o universo vai me prover, a gente conversa com pessoas, né, que têm às vezes uma condição de vida muito ruim, elas contam histórias mágicas sobre isso, porque tem momentos que só a fé nos sobra.
Só que a gente não precisa chegar nisso, a gente não precisa chegar só nesse momento onde a fé sobra. Nós podemos fazer essa transformação pela consciência, que é isso que a gente está trazendo aqui, que é isso que a gente está tentando conversar, para que a gente entenda qual é o novo padrão ou o novo paradigma do homem do novo momento, do nova terra, ou digamos, da nova realidade. Porque isso que a gente está conversando aqui é a espiritualidade na prática. É tudo que a gente aprendeu, muitas vezes, lendo os livros espiritualistas, espíritas, de religiões, as escrituras sagradas, para que a gente chegasse nesse momento e tivesse já tudo isso em nós, manifestando isso. Mas graças a Deus a gente hoje está podendo falar disso, né? Então, a gente traz aqui um conceito que eu acho que resume bem essa aula que a gente está tá aqui hoje conversando, que é o seguinte: a imaginação, né? Quando a gente está falando sobre criar um novo estado, um eu ideal, a gente está falando de imaginação, né? Essa lei, ela também ela pode ser resumida com a palavra imaginação. A imaginação é o próprio Deus, o poder criativo interior, porque tudo aquilo que eu imagino eu posso realizar. E é assim que Deus faz desde sempre. A imaginação é o próprio Deus, Deus no homem, ou o Senhor Jesus, né? Que é quando traz esse modelo de como o homem deve agir. Por isso que ele diz que ele é Deus, porque ele age conforme essa imaginação, essa fé, e manifesta aquilo que ele sabe que é. Por isso que eu falei no começo sobre a questão do modelo, porque ele encarnou o modelo perfeito de Cristo, de Deus. Por isso que ele não estava dizendo que ele era igual a Deus, ele estava dizendo que ele poderia se manifestar conforme Deus, e assim o fez. E esse impacto é o que a gente chama de contágio de consciência. A consciência de Jesus contagiou um planeta todo. Então, quando nós nos manifestamos através desses ensinamentos como um pequeno Cristo ou como um pequeno Deus, é essa transformação que vai gerar um contágio em volta de mim. E isso sem a necessidade de falar, de querer impor, de querer mostrar. E isso cai num ensinamento muito profundo, que é: nós nunca devemos pautar a nossa vida num guru, num mestre, em alguém que vai dizer para a gente qual é o caminho. Por quê? Porque quando nós idolatramos alguém, um guru, um mestre, nós estamos colocando essa personalidade, esse personagem acima da criação, daquilo que ele traz. Então eu não devo ficar preso a nada, a nem ninguém, a não ser a palavra de Deus, aquilo que deve ser feito. Então, para isso, nós precisamos ganhar a consciência, ficar cada vez mais independente, para que eu possa seguir o meu caminho, entendendo que o mundo externo, ele é só um mecanismo, ele é um eco mecânico que responde aos pensamentos e imaginação interna. Então, quando eu entendo que esse mundo externo, ele basicamente é como se fosse, a gente ouve muito essa questão de falar que é um jogo, né? Ele realmente, ele é um eco mecânico daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu imagino para a minha vida. Então, para que eu possa me sintonizar com pessoas que vão me ajudar a evoluir, eu preciso estar na mesma vibração. É o que a gente está fazendo aqui. De alguma forma, a gente está na mesma sintonia e a gente se ajuda. Por quê? Quando eu estou aqui falando, trazendo para vocês, vocês estão aí refletindo e existe uma troca muito profunda, inclusive. Então, nesse momento, eu preciso me sentir como Deus, como Jesus. Não na questão de me sentir igual a eles, mas eu preciso me manifestar como tal. Dentro do quê? Da minha melhor versão ideal possível agora. Então, nessa melhor versão possível agora, eu tento trazer
esses ensinamentos e vivenciar isso em mim. Então você se sente aquilo. E no final, eu vou fazer uma oração que talvez aqui a maior parte não conheça, como eu também não conhecia, né. Talvez quem tem mais, o conhecimento, né, da religião católica ou da Bíblia, já possa ter ouvido. Eu nunca tinha ouvido. E entender aquilo, e olhar essa oração, ela fez-me entender que eu devo me manifestar assim, como esse modelo que a gente está falando de Jesus, mas baseado naquilo que eu tenho de verdade interior, que é a minha autenticidade. Então nós precisamos ser autênticos. E quando a gente busca um modelo, digamos assim, do mundo, esse modelo vai estar contaminado pela autenticidade do outro. E aí eu acabo seguindo algo que não é meu. Por isso que é muito importante a gente não seguir gurus e mestres o tempo todo. A gente precisa soltar. Tanto que um guru ou um mestre verdadeiro, ele deixa o discípulo sempre solto. Ele sabe o momento que ele precisa soltar aquilo. E a gente tem várias histórias sobre isso, né? E aqui, ó, a gente continuando, ao dar à luz ao seu ideal, você deve ter em mente que os métodos de conhecimento espiritual e mental são inteiramente diferentes. Este é um ponto que, na verdade, talvez seja entendido por não mais do que uma pessoa em 1 milhão. Você pode conhecer uma coisa mentalmente, observando-a externamente, comparando-a com outras coisas, analisando, definindo-a, simplesmente pensando e deliberando sobre ela. Por outro lado, para se conhecer uma coisa espiritualmente, é preciso tornar-se ela, pensando a partir e através dela. Você deve ser a própria coisa em si, e não apenas falar dela ou observá-la. Você deve ser. Eu vou ler isso aqui depois, porque isso aqui é bem profundo e bem legal. Então, esse momento que nós estamos passando, ele requer essa ação, de eu vivenciar tudo aquilo que eu busquei. Porque o que a gente mais vê são pessoas tentando convencer outras pessoas de coisas que elas mesmas não são. Por isso que as relações, elas não são relações harmônicas. Porque eu não consigo convencer o outro apenas pela palavra. E eu vou dar um exemplo aqui. Se a Renata tiver aí, a Renata Kog, ela trabalhou com crianças, trabalha com crianças. Antigamente, na educação, a gente tinha muito a questão da autoridade, né? Da autoridade, da educação pela autoridade, certo? Então, eu vou chegar, né? Quantos de nós já não passaram por isso? O pai, a mãe mandava, era daquele jeito, porque eu estou dizendo que é daquele jeito. Pronto. E a gente, pela disciplina, era autoridade pela disciplina, né? Então a gente fazia porque mandava fazer. Então, não importava se o pai ou a mãe estivesse fazendo o contrário, nós tínhamos que baixar a orelha e cumprir aquilo, certo? Aquilo serviu para o nosso nível de consciência, talvez era o que o nosso espírito precisava e o que os nossos pais poderiam nos dar, certo? Só que hoje, qual é a grande questão e a dificuldade de lidar com as crianças de hoje em dia e da nova era? E muitas dessas crianças com diagnóstico que às vezes só foi mais fácil de eu falar que ela tem algo para que eu possa medicar e trazer ela para o normal. Qual é a grande questão? Que esses seres de hoje, essas crianças de hoje, elas não respondem mais à autoridade da disciplina, à educação pela autoridade. Elas só respondem pela autoridade moral. Então você não consegue educar uma criança hoje se você não for aquilo que você está dizendo para ela fazer. Ela vai te questionar, ela vai fazer birra, ela vai demonstrar alguns comportamentos para mostrar a insatisfação. E por que isso? Porque a criança já está pensando nisso tão cedo, refletindo? Não. É pelo contágio de consciência, é a nova terra. Então, essas novas crianças, esses novos seres mais atualizados, eles só respondem à autoridade moral. Então, eu preciso ser aquilo que eu estou dizendo para ela fazer, ou para ela manifestar. Se eu chegar para o meu filho e falar, olha, você está muito agitado, você precisa ser mais calmo, e ele está vendo o dia inteiro em casa gritando, falando, não vai colar. E para isso, para que a gente possa contagiar de forma positiva as crianças,
a nossa vida, porque a gente, através da nossa mudança, a gente impacta muitas vezes a vida de um pai que está meio atrapalhado com aquilo. É necessário com que tenha o ganho de consciência. E aí eu vou conseguir observar melhor essa criança. Porque hoje em dia a grande questão está, como eu não consigo entender, porque grande parte dos pais ainda não entraram nessa nova consciência, e o filho dele expressa essa nova consciência, o pai, a mãe se perde. Muitas vezes é levado num profissional. O profissional, se ele não tiver a sensibilidade de olhar aquele ser como uma alma e não apenas como aquela personalidade que está ali expressando alguma questão, eu também vou me perder e não vou saber o que lidar, como lidar. O que eu vou fazer? Bom, ela é hiperativa, ela tem TDAH ou ela tem algum grau de autismo. É o que acontece muito hoje. Bom, a gente vai tentar a abordagem convencional que a gente já tenta, né? Não deu certo, a criança não conseguiu encaixar naquilo. A gente medica. Quando eu medico, eu trago essa criança para o normal. Então, eu não estou buscando entender aquela alma através da minha transformação. Entende? Porque um pai só vai entender uma criança dessa quando ele passa a transformar o seu ser. Automaticamente ele se conecta e percebe o que o filho dele precisa. Por que aquela criança está expressando agressividade? Por que aquela criança está tão introspectiva? Por que ela está fazendo tanta birra? Às vezes ela está gritando só por amor, mas para isso eu preciso olhar para aquela criança e entender: será que o tanque emocional dela está vazio? Será que ela é realmente agressiva ou ela está necessitada de amor? Então, as abordagens que a gente tem, por exemplo, com esses seres da nova era, ele é totalmente diferente do que as abordagens que a gente tinha com a gente. Então, é a autoridade moral, que, na verdade, é o que acontece na nova terra com tudo. A gente vai precisar se manifestar de uma maneira diferente. Aí você vai falar assim: ah, Igor, mas essa terra ideal está lá na frente, essa transição vai acontecer lá na frente, essa transição vai demorar, certo? Sim, mas qual a versão ideal, qual a melhor versão possível hoje? Você entende onde está o negócio? Para eu chegar no ideal, eu tenho que me manifestar no meu melhor hoje. E para isso a gente tem que fazer esse exemplo aqui, ó. Você deve ser como a mariposa em busca de seu ídolo, a chama, e estando estimulada por um verdadeiro desejo, atirou-se direto ao fogo, recolhendo suas asas, até que ela se tornou uma só cor e uma só substância com a chama. Só ela conheceu a chama que a ela consumiu, e somente ela poderia descrever o que jamais voltou para contar. Assim como a mariposa, em seu desejo de conhecer a chama, estava disposta a sacrificar a si mesma da mesma forma para se tornar, desculpa, assim como a mariposa, em seu desejo de conhecer a chama, estava disposta a sacrificar a si mesmo da mesma forma para se tornar uma nova pessoa, você deve estar disposto a morrer para a sua atual concepção de si mesmo. E aí, a questão da mariposa e da chama é a luz. É eu me reintegrar à luz. Para isso, eu preciso me entregar de corpo e alma a essa nova, digamos, concepção de mim mesmo. E é só através de me reintegrar ao todo, que aí a gente, por exemplo, tem a física quântica, né? O paradigma quântico como talvez uma das coisas que mais expliquem o que é esse todo de uma maneira mais prática. Quando eu me conecto a esse todo, eu passo a manifestar essa nova concepção. E aí é impossível, assim como a mariposa, eu voltar e falar assim: Raimundo, Renata, o negócio é assim, assim, assado, o que eu sinto é assim, assim, assado. Não tem como, porque é pelo sentir. Mas o meu impulso, a minha luz, o meu ganho de concepção, o meu novo eu, ele vai te contagiar. Porque a minha vida vai manifestar isso, a minha essência vai manifestar isso. E a questão está em sempre perguntar, em todas as situações, como a minha melhor versão agiria nessa situação.
como a minha melhor versão possível hoje agiria nessa situação. Porque isso me traz a responsabilidade de agir conforme o que eu falo, penso, sinto, olho, e para isso precisa existir a morte do velho eu, só que eu só mato esse velho eu um pouquinho todo dia, eu não mato ele com não, uma guilhotina, eu tenho que ir aos poucos. Então, quando eu faço essa pergunta a mim mesmo, e eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive na sexta-feira, eu já contei isso para 2 pessoas que estão aqui. Aí sexta-feira, né, eu acordei, fui para academia. Quando eu voltei da academia, o dia estava cheio, lotado para fazer várias coisas que precisavam ser decididas naquele momento. Quando eu cheguei em casa, bom, ninguém estava disponível para que eu pudesse resolver tudo. Naquele momento eu falei: "Eu não tenho tempo para nada durante o dia. E se eu não resolver isso agora, o meu dia estará, né, complicado". O que que meu ego fez? Bom, já que ninguém está disponível para isso agora, o filho dormindo, a esposa lá deitada, lá falando com outra, porque era muito cedo, eu concordo que era muito cedo, porque eu acordo muito cedo, mas na minha cabeça tinha que estar todo mundo disponível para o dia que eu achei que deveria ser o ideal. Bom, não tinha ninguém lá disponível. Eu peguei e falei: "Eu vou me embora para o meu consultório e cada um que se vire", porque o Heitor não iria para a escola. Então é um fuzuê, certo? Eu peguei e saí com esse meu ego. Quando eu fui sair da garagem, eu apertei o botão e na hora, eu acho que na hora que eu apertei o botão na minha consciência. Que aí veio a pergunta: "Como a sua melhor versão agiria nesse momento?". Eu falei: "Misericórdia". Por quê? Me deu raiva. Que eu falei: "Não, mas eu estou na minha razão. Não, porque não pode ser. Não, como assim? Eu vou baixar minha cabeça? Como? Eu estou certo, estou na minha razão". E aí eu entrei em conflito. E nesse micro momento eu tive uma decisão. Bom, eu não vou pegar meu celular e mandar uma mensagem agora. Eu vou esperar chegar no consultório. Nesse caminho entre minha casa e o consultório, eu fui pensando em tudo que eu deveria fazer. E me vinha essa questão, como parecia que era alguém, né, me estimulando aquilo. Como a sua melhor versão? E eu ia naquela briga comigo mesmo, naquela confusão. Eu falei: "Não, mas eu estou na minha razão. Pô, mas tinha tanta coisa para resolver. Mas sabia que era o certo. Pô, não, eu estou na minha razão. Cada um que se vire agora com seus problemas, porque eu vou atender o dia inteiro, não tem". Bom, mas como a sua melhor versão possível agiria hoje? E ali naquele momento, quando eu entrei no meu consultório, meu celular tocou. O meu celular tocou, eu armei para confusão, né, entre aspas, digamos assim. E a resposta do outro lado foi de uma consciência que não é normal no embate. E eu peguei, eu tô aqui, né, tirando os pormenores para não, né. Aí eu peguei e fiquei assim no telefone, né, parado, falando: "Ué, mas não é agora que a gente ia botar os egos aqui, né, para ver quem tá com razão, para quem tá isso, para quem tá aquilo?". E aí a pessoa, de novo, uma outra questão, eu falei: "Misericórdia, o que está acontecendo?". Resumindo, eu não precisei abrir minha boca e a situação toda que eu falei, que eu tinha para resolver, foi resolvida. Eu desliguei. Aí eu falei assim: "Por que o resultado disso foi diferente do que era para ser ou do que a probabilidade dizia para ser?". Aí só me veio uma coisa na mente: a minha decisão de colocar a consciência à frente impactou de alguma maneira por esse campo quântico o outro. Então ele não tinha ressonância com o meu ego, ele tinha ressonância com a minha consciência. Então o outro agiu com consciência comigo. Porque não tinha outra explicação. Não tinha outra explicação. Bom, eu não falei nada, deixei a questão como tinha que ser, né? E aprendi muito com aquilo. Então, a partir daquele momento, tinha algo me levando a agir com a consciência. Eu preferi ouvir isso, agradecer e tomar a decisão de que a partir daquele momento, em todas as questões que envolvesse um relacionamento pessoal, né, seja ele qual for, com qualquer tipo, eh, íntimo, afetivo, amizade, trabalho, qualquer coisa que envolvesse o outro, eu iria fazer essa pergunta para mim mesmo: como a minha melhor versão possível hoje agiria nesse momento? E isso é uma coisa que eu falaria para vocês.
A partir de hoje, usem isso como um exercício prático, perguntando para vocês mesmos como a sua melhor versão, como a sua versão ideal agiria em cada um desses micromomentos da sua vida. Decisões pequenas, que vai fazer com que você chegue no final do dia e pense assim: caramba, que bacana, como eu consegui agir diferente. E essa resposta e esse resultado, esse pagamento, ele vai me estimular a ter mais resiliência sobre os fatos, mais esperança sobre o amanhã, e aí eu entro naquela bola de neve positiva que eu disse no começo. Para isso, eu preciso ir matando esse velho eu. E para isso, eu preciso viver na minha autenticidade. Por quê? Muitas pessoas, às vezes passam boa parte da vida tentando se tornar tão boa, tão boa, tão boa, que não serve para nada. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa fala: não, ela é tão boazinha, ela não dá um trabalho, nossa, ela é tão quietinha. Você entende? Ela não serve para nada. A pessoa fica tão boa que ela não serve para nada. Então, ela está fora da autenticidade dela. Quem não é autêntico não serve para nada. Então, não é para a gente sair da nossa autenticidade, mas é para viver a verdade interior de uma maneira consciente. E aí eu vou expressar o quê? O meu melhor. Esse caminho é um caminho de um bem viver. É um caminho que a gente entra numa questão que é a principal, que é o desenvolver o meu processo magistral. Agora eu peguei no tranco. Eu estava tentando seguir isso aqui, eu estava meio atrapalhado. Esse processo magistral, ele passa por eu ter uma melhor versão, eu olhar quais são as minhas forças de caráter, que é eu olhar para a minha história. Eu não preciso olhar para Jesus às vezes, eu não preciso olhar para o Buda, eu não preciso olhar para Ramatiz, eu não preciso olhar para o Chico Xavier. Eu posso olhar para a minha própria história, porque existem 24 forças de caráter que você se encaixa, mas uma delas é o seu maior potencial. Seja bondade, seja disciplina, resiliência, seja uma pessoa equilibrada, caridosa, bondosa. Qual a sua força de caráter principal? E ali eu vou pensar assim: bom, se quando eu agir daquele jeito eu tive bons resultados, eu vou agir 6% melhor no dia de hoje, baseado nessa força de caráter. E por que 6%? Eu me fiz a mesma pergunta quando eu aprendi isso. Porque 6%, você fazendo a conta do dia, ela dá de 15 a 30 minutos da nossa vida. É um micro momento. Eu não vou dizer: olha, eu preciso ser 50% melhor, porque 50% melhor é o seu dia todo, porque uma parte eu durmo, né? Então, nesse micro momento, nesse 6% melhor, quando uma situação de decidir ela aparecer, e eu naquele micro momento agir certo, aquilo vai me trazer um benefício muito grande. Então, se eu sei que a pessoa fica brava comigo se eu deixo um copo em cima da pia, ao invés de colocar dentro da pia, e aí quando eu olho o copo, eu vou dizer: eu vou botar esse copo dentro da pia. É um micro momento de amor. É através desses micro momentos de amor que eu vou desenvolvendo o auto-amor, a autorresponsabilidade, o autocuidado. A partir daí, eu estou contagiando o outro com a minha consciência. Então, o que você tem de melhor que pode contribuir com a sua melhora e a melhora do mundo? Que é: oferecemos o que somos, que é o slogan da escola. Então, esses micromomentos, eles estão baseados em um viver a lei da suposição, que é o quê? Baseada num modelo ideal. Então, eu podia dar vários exemplos aqui, pessoal, falando sobre questão de manifestar casa, carro, apartamento, namorado, né? A gente está falando de um novo ser. A lei da assunção, da suposição, da imaginação, ela parte da vivência daquilo que eu almejo ser. E para eu sentir, precisa ter a ação condizente com aquele novo ser. Que não é virar um ser ascensionado,
é decidir colocar o copo dentro da pia. Entende? Então, não há ninguém no mundo potencialmente maior que você. Olha só, isso aqui é muito importante. Não há ninguém no mundo potencialmente maior que você. Por quê? Vós sois deuses. Essa é a soberania do eu interior. E isso eu não estou falando com uma questão de me elevar. Quando eu digo não há ninguém no mundo potencialmente maior que você, cai na questão de que a maior ilusão do mundo é a sua convicção de que existem fatores externos ao seu próprio estado de consciência. Tudo que sobrevém ao homem, tudo que é feito por ele, tudo que vem através dele acontece como resultado do seu estado de consciência. Então, se minha vida vem do meu estado de consciência, não tem nada potencialmente maior do que eu. Nenhum ser. Deu para entender? Vocês concordam comigo, pessoal? Dá um joinha se ficou bem explicado. Isso me faz ganhar a soberania interior. Isso faz com que eu entenda que eu sou um Deus, um pequeno Cristo. E é a partir disso que a gente vai mudar. Os resultados, eles são imediatos. Os resultados, eles são visíveis. E no quê? No meu estado de ser. Na minha sintonia. No meu bem viver. E é óbvio que o externo vai mudar. Porque se eu quiser comprar um carro, e eu aprendi como a ficar em paz, meu amigo, você faz qualquer coisa. Isto vai fazer com que nós desenvolvemos ou nos vestimos da realidade que nós queremos. Eu posso me vestir de qualquer realidade. Esse corpo físico do Igor aqui que vocês estão vendo, careca, moreno, 1,70 m, 70 quilos, ele é uma vestimenta da realidade. Só que quem disse que eu sou assim, por exemplo, no mundo espiritual? Por quê? Quando a gente olha para o Evangelho, ele é um ensinamento, em quase todos os capítulos, da interação entre o homem no mundo físico e o homem no mundo espiritual, para alcançar o reino dos céus. E qual é a vestimenta da realidade que eu quero? Pode ser uma vestimenta de uma realidade de saúde, de abundância. Então eu escolho vestir uma roupa. Quando eu escolho uma nova realidade, um modelo ideal, é quando eu colocasse aquela roupa. Então quando eu coloco essa roupa, até quando eu quero emagrecer, e eu penso, ajo, me sinto e me vejo como uma pessoa mais magra, isso potencializa o meu processo de emagrecimento. Por isso que algumas pessoas não emagrecem de jeito nenhum. Porque ela não consegue se enxergar naquela nova versão ideal. Não há poder fora da mente do homem para fazer algo ao homem. Não há poder fora da mente do homem para fazer algo ao homem. Isso é a autossuficiência. Isto nos mostra também que nós somos a maior proteção espiritual que existe. É impossível você influenciar alguém que tem uma mente equilibrada. Uma influência espiritual, uma indução espiritual, ela só entra quando a tua mente fraqueja. E aí, nisso tudo, na nossa realidade, a gente vai desenvolvendo um contato com esses seres, esses homens, essa sociedade divina que nos envolve, que já estão manifestados no mundo espiritual e conseguiram, digamos, ascensionar na matéria através dos seus conhecimentos, que são os que vieram antes de nós. E através de momentos de interiorização, nós podemos nos conectar com esses seres, digamos assim, com esses homens e mulheres, que vão nos impulsionar a um novo estado, que é o contágio de consciência. Quando eu tenho um contato com uma consciência superior, ela me contagia. Então, perceba se as pessoas que estão em volta de você estão contagiando a sua consciência de maneira positiva. Isso é muito importante da gente olhar. Você deve ser consciente de ser saudável se você quer saber o que é saúde.
Você deve ser consciente de ser seguro se você quer saber o que é segurança. Portanto, para encarnar um novo valor mais elevado de si mesmo, você deve assumir que você já é o que você quer ser e viver na fé desta concepção, que ainda não está fisicamente materializada em sua vida. Na confiança que este novo valor ou estado de consciência se tornará visível através de sua fé absoluta em sua concepção, de que você é aquilo que você deseja ser. Isto é o significado do todo, o significado de integridade, que significa dedicar todo o seu ser ao sentimento do desejo realizado, na certeza de que o novo estado de consciência se dá na transformação e na renovação da mente. E aí, a gente começa a compreender o tal do mundo mental, né? Às vezes a gente olha lá no Caibalion, é difícil a gente entender os conceitos que tem ali. Mas a partir dessa ferramenta, que digamos é o nosso ponto de conexão com algo superior, ela bem trabalhada e decidida na fé plena e absoluta daquilo que eu quero para a minha vida, é impossível com que aquilo não se manifeste, porque eu me conecto com o todo e eu entendo que eu sou o todo. Portanto, quando eu faço a minha parte, é um problema do universo fazer chegar até mim. Eu não espero o resultado porque é a lei. É assim que funciona, não tem como ser diferente. Na natureza não existe nenhuma sequência correspondente a esta transcendência voluntária do ser ao seu ideal além de si mesmo, né? O que ele quer dizer com isso aqui? Na natureza, vocês estão me vendo? Estão me vendo bem? Dê uma piscada aqui para mim. Na natureza, não tem nada, né, que mostre que tenha correspondência com essa questão da transcendência voluntária do ser. O que ele quer dizer? Com a transformação de um ser voluntariamente, né? Não tem. Portanto, é tolice esperar que a manifestação de um novo e maior conceito se realize pelo processo de evolução natural. Que é o quê? Eu esperar que as coisas aconteçam. Ou que o tempo resolva as coisas. Não é o tempo, não existe evolução natural na consciência. Ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser buscada e manifestada. Tudo aquilo o que requer um estado de consciência para produzir seu efeito, obviamente não pode ser efetuado sem aquele estado de consciência. E na sua capacidade de assumir o sentimento de uma vida melhor, de assumir um novo conceito de si mesmo, você possui o que o resto da natureza não possui: imaginação, um instrumento através do qual você cria o seu mundo, ou que Deus criou o mundo e criou a gente. A sua imaginação é o instrumento e o meio através do qual você alcança a redenção de sua escravidão, da doença e da pobreza. Se você se recusa a assumir responsabilidade da encarnação de um novo e mais elevado conceito de si mesmo, então você rejeita o meio, um único meio pelo qual a sua redenção, ou seja, a realização do seu eu pessoal, pode ser efetuada. A imaginação é o único poder redentor do universo. Contudo, ela é opcional. Aí que cai a questão de do livre-arbítrio e do mérito. Por quê? Se não existisse o livre-arbítrio, né, se não existisse a escolha, se não fosse opcional, Deus deu tudo. Ele falou assim: meu Deus, eu tenho que dar pelo menos a opção dele escolher fazer ou não fazer. Tudo aquilo que eu já ensinei, já fiz, mandei meu filho lá, né? Deus se fez homem, tá tudo aí. Eles vão ter que pelo menos escolher. E nós estamos escolhendo. Então, sede forte e corajoso, puro, paciente e verdadeiro. O trabalho que é teu, não deixe que outras mãos o façam, pois toda a força necessária lhe foi dada com fé, pois toda a força necessária lhe foi dada com fé, através da fonte dentro de ti, o reino dos céus. Então, pessoal, eu tive uma dificuldade muito grande de entrar na sintonia para poder falar de alguns conceitos que para mim também são novos, de olhar por esse lado. Mas eu poderia ter ficado na zona de conforto e trazido conceitos que eu já conhecia. Mas isso também talvez não contagiaria a consciência de vocês a trabalharmos juntos
nesse caminho do desenvolvimento. Então, eu espero que eu tenha conseguido trazer algumas questões aqui para vocês legais, para a gente continuar trabalhando. E eu queria saber se alguém quer dizer alguma coisa, comentar alguma coisa, falar alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma mãozinha levantada aqui. Ah, deixa eu ver. Vocês estão me vendo bem, né? Que tem horas que está piscando para mim. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer dizer alguma coisa sobre tudo que eu falei? Ou para vocês está tudo em ordem? Porque antes disso, eu iria fazer, na hora que vocês disserem que acabou, que ninguém tem mais nada a dizer, eu irei fazer uma oração. Essa oração é uma oração de Jesus. E eu me coloco me sentindo agora como ele. E eu faço essa oração pedindo a vocês, tá? Então, a única coisa que eu peço é que vocês escutem essa oração. Porque nessa oração, digamos, está a síntese do que a gente conversou na questão da unidade absoluta com Deus e de como nós devemos nos manifestar naquilo que nós acreditamos. E aí aqui eu ofereço isso a vocês, pedindo a Deus e rogando a Jesus que se faça presente. Oração de Jesus. Assim falou Jesus, e erguendo os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique, e que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele dê vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorificarei na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar. E agora, glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e os destes a mim, e eles guardaram tua palavra. Agora reconheceram que tudo quanto me deste vem de ti, porque as palavras que me deste, eu as dei a eles. E eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que saí de junto de ti, e creram que me enviaste. Por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas pelo que me deste, porque são teus. E tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, e eu volto a ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste. Guardei-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para cumprir-se a Escritura. Agora, porém, vou para junto de ti, e digo isso no mundo, a fim de que tenham em si minha plena alegria. Eu lhes dei tua palavra, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. Tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles, a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas pelos que por meio de sua palavra crerão em mim, a fim de que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que seja um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim,
para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amastes como amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que contemplem minha glória, que me deste, para que me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Então, pessoal, com essa oração, me deu até uma tontura de todo o meu coração para vocês. É isso que eu peço que Deus possa fazer na vida de cada um de nós. E eu espero que eu tenha conseguido atingir o objetivo. Pode ser que eu precise falar um pouco de novo sobre essa lei, apesar da gente ter um cronograma. Se a gente tiver necessidade de repetir, que seja, porque tem que ser na essência, tem que ser na necessidade e não a toque de caixa, né? Tudo que a gente não precisa aqui é de artificialidade. A gente precisa de verdade, de essência, de transformação real. Então, se eu sentir necessidade, vocês sentirem também, a gente pode aprofundar ainda mais, porque são temas que eu nunca olhei por esse ângulo, mas eu tenho percebido o quanto isso tem me feito bem, e eu tenho certeza que fará bem e faz bem para cada um de vocês. E aí a gente precisa entender esse Deus vivo, Jesus vivo, as escrituras vivas, o mundo espiritual vivo, não só nas palavras, mas no sentir, né? No sentir no dia a dia. Então, espero que eu tenha conseguido atingir o meu objetivo com vocês hoje, tá? E se alguém quiser falar alguma coisa antes de Deus desligar, fique à vontade, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma mãozinha levantada, não tem nada levantado. Podemos ficar por aqui? Um grande beijo a todos. Muito obrigado pela oportunidade de eu cumprir o meu propósito. Contem comigo no que vocês precisarem e a minha gratidão de coração por me permitirem fazer o que eu preciso fazer. Isso que eu disse é de todo o meu coração. Fiquem na paz, tá? E estejamos juntos na glória de Deus. Amém. Prometo que eu não vou virar pastor. Beijo a todos. Tchau.